Ontem deixámos João em Granada e é desde Granada que vamos continuar o nosso caminho pelo correr da sua vida. E quando falámos da vida de João e percorremos as suas biografias, em todas o Hospital Real de Granada, pois lá aparece. Mas com isso não podemos cair na tentação de achar que aquele era o único hospital daquela altura, porque de facto não era. O irmão Nuno Filipe diz-nos que naquela altura havia o Hospital de São Lázaro, o Hospital da Caridade e do Refúgio, o Hospital Corpus Christi, o da Encarnação e de Santana. Apesar de tanto edifício hospitalar, havia ainda muitos doentes, muitos idosos, pobres e marginalizados, a quem a assistência não chegava. E é aqui que situamos João. É para estas gentes que João virá para Granada. Estas gentes serão a sua missão, claramente. E ainda que Castro avance de imediato para a construção, para a aquisição do seu primeiro hospital, outros biógrafos relatam-nos uma espécie de experimento podemos chamar, proto-hospital na casa da família Venegas. Os Venegas eram descendentes de mouros. O próprio Dom Miguel de Venegas seria neto do rei mouro Boabdil. Mas apesar da sua linha sanguínea ser islâmica, eram uma família cristã. E como família cristã deixaram João trazer um ou outro doente, um ou outro necessitado para passar a noite no pátio da sua casa. Na entrada da casa, é uma curiosidade, há lá uma frase que diz: o coração que mande. Não diz propriamente assim, a frase não está assim escrita. Encontramos uma espécie de hieróglifo, um coração esculpido em pedra, onde uma espada o atravessa na vertical e na frente encontramos o verbo mandar na forma conjuntiva. Na forma conjuntiva, então, que fica que mande. Isto são notas que o irmão Nuno Filipe e José Cruzet fazem e nos dão a conhecer. Mas voltando a João. Esta família então teria autorizado João a usar o pátio da sua casa para acolher algum pobre que não tivesse onde passar a noite fria. E João assim faz. Mas a cada noite o número de hóspedes era maior, o que começava a não agradar à própria família Venegas. Também chegou a ser o número de hóspedes do seu pátio. Aquela era a primeira pedra, era o primeiro lanço de caminho neste caminho da caridade e da hospitalidade de João. Era uma espécie de asilo, podemos dizer assim, em miniatura. Era uma obra que saía do coração, mas que de todo não servia, era muito, muito imperfeita e muito improvisada. E agora sim, voltamos a Castro e ele diz-nos que João vai falar com algumas pessoas devotas e pias e tal o seu entusiasmo consegue convencê-las a ajudá-lo e assim vai adquirir uma casa na Rua Lucena que ficava situada junto da pescadaria da cidade. E sem fundos para mais, porque não tinha, João adquire umas esteiras e algumas mantas para aquela pobre gente passar a noite e dormir. João era um homem sem dinheiro. Não há volta a dar. Temos que dizer isto desta forma. João era um homem sem dinheiro. Mas o que lhe faltava em dinheiro era um homem com uma profunda e inquebrável fé na providência divina. Com exatidão não sabemos quantos necessitados
ele acolheria naquele seu primeiro hospital. Julga-se que não chegariam à centena. Pois, não chegariam à centena porque não cabiam lá mais, porque por João ele meteria o mundo dentro do seu hospital. E sabemos que uma obra destas tem que ter subsistência. Então João começa a pedir esmola. Mas falo de uma forma diferente de todos os outros. João cria uma forma nova de pedir. A sua forma era inovadora. Ele mais que pedir, ele acordava o coração e as mentes dos granadinos. Imaginemos a noite. Eis que chega a noite e a porta do hospital abre-se. E vemos João. É de alcofa às costas e duas panelas na mão e sai para a rua. E esse mesmo João, com a sua voz forte e colocava, ia gritando pelas ruas: Irmãos, fazei o bem. Fazei o bem a vós mesmos. Irmãos, fazei o bem por amor de Deus. E esta forma de pedir tocava os ouvintes. Apelava-lhes à generosidade, ao humanismo e ao sentimento do cristianismo, o que é ser verdadeiro cristão. O irmão Nuno Filipe diz-nos, afirma mesmo que naquela altura já ninguém lhe chamava louco. As pessoas abrem as portas de sua casa e dão-lhe ofertas, pão, carne, algumas vezes até dinheiro. Agora imaginemos Granada no escuro da noite. Toda a Granada escura. E eis que naquele silêncio, naquela escuridão, se ouve aquela voz: Irmãos, fazei o bem. E começa a saber uma porta a abrir e uma candeia. E outra, e depois outra. E aos poucos toda a cidade se torna um luzeiro. Um verdadeiro luzeiro da caridade. Era João, era ele que acendia todos os pavios, até aqueles que já estavam ou eram considerados apagados. Era ele, era João que acordava Granada. E quando via que já tinha esmolas suficientes, diz-nos Castro, voltava a correr para os seus pobres. E ao chegar saudava-os. Deus vos salve, irmãos. E acrescentava: rezai ao Senhor por quem vos faz bem. João era um homem grato. Era verdadeiramente um homem grato. O que trazia colocava-o ao lume e a seguir distribuía-o por todos. Quando terminavam as refeições, ele lavava a louça. Depois ele varria e limpava a casa. E aquela casa era uma casa que não tinha água própria. E quando precisava de água, João ia à praça buscá-la também. Era ele que fazia tudo naquela altura. Todos os trabalhos que envolviam aquele hospital, era ele. Sem mãos a medir, ele tentava valer a todas as necessidades. Como nos diz o Dom António de Gouveia numa bela expressão, uma expressão realmente muito profunda, ele diz-nos, e passo a citar: já temos o nosso João com casa e camas para os seus pobres, e como quem já tinha o ninho feito para os seus pombinhos. É uma imagem fantástica, é ternurenta. E o Dom António de Gouveia continua a citar: sai à procura deles pelas praças e ruas, trazendo-os às costas, deitando-os nas camas, animando-os com palavras de ternura e procurando que lhes dar de comer, com tanta caridade e amor, como se fosse
a mãe de cada um deles. Preocupação e o amor de João era realmente algo que lhe vinha, que lhe saía das entranhas, da alma e do coração. Era admirável. Um só a acudir a tantos e ao mesmo tempo sem falhar a nenhum. É admirável. Mas ainda assim, como em todos os tempos, ainda havia quem duvidasse dele. Descrentes. Haverão sempre, em todos os tempos. Houve com João haverá no nosso tempo e, feliz ou infelizmente, haverão sempre. E diziam-lhe que ele não tinha recursos, ele era um utópico, um sonhador, um imprudente até, em aventurar-se numa obra daquela dimensão, ele que nada possuía. Mas o mais engraçado é que João concordava com eles. Admitia que, de facto ele não podia nada, ele não valia nada. Mas depois completava que ele não podia nada, mas com a ajuda de Deus, tudo era possível. Era a confiança inquebrantável na providência divina que João tinha. Ele não vacilava, não duvidava. E esta confiança acabava por abalar as próprias descrenças daqueles que ainda duvidavam dele e que acabavam até por troçar com ele. Mas João não foi um inovador apenas na parte humana e relacional. O seu hospital, a nível de serviços de saúde, era também algo de inovador. Isto porque, ao contrário do que acontecia na maioria dos hospitais de toda a Europa, onde numa mesma cama estavam vários doentes, ali cada enfermo possuía o seu leito próprio. Temos informação de que alguns hospitais de grandes capitais europeias, como por exemplo Paris, era este o método que se aplicava, mas ali no Hospital de João não é assim. João vai separá-los, cada um por camas, depois cada um por doenças e depois mesmo as doenças eram tratadas em locais separados, de forma a reduzir contágios e a própria casa, quando era possível, era bem arejada. E depois o próprio tratamento de João era um tratamento inovador. Eram tratados com respeito, com carinho e atenção. Era um verdadeiro hospital diferente. Era um hospital em que as pessoas eram vistas como pessoas. Dizia Marchesi, na década de 80, que quem é recebido nos nossos hospitais e não encontra humanidade é vítima de uma traição. Seja numa casa da ordem ou num qualquer estabelecimento público, esta premissa é imperativa. E João praticou-a exemplarmente. João humanizou todo o sistema do cuidado ao próximo. Não tanto por Castro, mas pelos outros biógrafos, sabemos que muita gente generosa começou a apadrinhar a obra de João. Por exemplo, Dona Joana de Fosteiros, ou o Arcebispo de Granada, ou Dom Pedro Guerreiro, são apenas dois exemplos de outros que podia citar. Estes mesmos biógrafos contam-nos que João não tinha só ajuda dos homens, mas também ajuda dos próprios seres angelicais, sobretudo São Rafael, a quem João vai chamar o seu irmão mais velho. Partilho apenas alguns desses episódios em que
em que João terá tido essa ajuda divina e para isso vou usar como referência a biografia da Condessa de Nova Goa, Raquel de Castro, os episódios que ela refere sobre essa ajuda dos céus a João. Um desses episódios terá sido uma noite em que, faltando a água na casa, João, como sempre, sai e vai buscar a água à praça. Mas nessa noite, por algum motivo, ter-se-á demorado. E ele, consciente da demora, terá ficado mais preocupado, mais aflito, porque atrasaria toda a lide da casa. Todo o funcionamento da casa seria perturbado. O que é certo é quando ele chega tem uma grande surpresa. A comida estava pronta, a louça lavada, a enfermaria varrida. A casa estava completamente limpa e asseada. Ele, não compreendendo, vai perguntar aos enfermos quem tinha feito o seu trabalho. E eles vão lhe dizer que tinha sido ele próprio. Bem, tal coisa não podia ser possível. João não podia estar em dois sítios ao mesmo tempo. E João ateimava que não, e eles ateimavam que sim. E estiveram assim um bom bocado a debater-se em razões, uns a dizer que tinha sido João e o próprio João a dizer que não, porque ele estava na Praça de Viva Rambla a encher água. Era impossível. Mas ao fim de algum tempo o próprio João dá-se por vencido e admite que terá sido mesmo ajuda divina naqueles trabalhos. Não seria ele, de facto, que não era, mas que Deus, sim, tinha enviado um mensageiro para o ajudar. Um outro episódio terá sido uma outra noite em que João saíra para recolher as esmolas e no deambular cruza-se com um pobre à chuva e obviamente cheio de frio. João não pensa duas vezes, acerca-se e convence-o a acompanhá-lo para o hospital. Mas o problema é que o pobre do homem não se conseguia mover. E João então carrega-o, mesmo com as panelas, carrega-o às costas e começa a fazer caminho. De início suporta bem a marcha com aquele peso, mas a dada altura a força vai-se abaixo e João cai. Ele cai e não se importa muito com ele próprio, mas revolta-se. Revolta-se porque podia ter magoado aquele doente, aquele enfermo. E ele via em todos os necessitados o próprio Jesus Cristo. E então uma culpa, aquele sentimento de culpa que ele tanto tinha, ele começa a recriminar-se, a soltar alguns impropérios contra ele próprio, o que vai chamar a atenção daquelas gentes que vão à janela e começam a ver o que se passava. E a dado momento veem que um mancebo de bela figura e porte bem e o ajuda. O jovem ter-lhe-á dito que havia sido Deus que o enviava para o ajudar. E João ter-lhe-á perguntado quem é que ele era. E ele ter-lhe-á dito que era o próprio arcanjo Rafael e que estava ali para o ajudar. Então os dois tomam aquele homem e terão seguido caminho para o hospital. E um último exemplo que cito vai-se passar no próprio hospital de João. João está a repartir a comida com os seus doentes e necessitados e acaba-lhe o pão. Acaba o pão e João vê-se aflito porque não consegue socorrer a todos os que alberga. Mas nesse momento, eis que entra pela porta o arcanjo São Rafael, que lhe traz uma cesta cheia de pão e a situação fica resolvida. E depois de ter entregue a cesta a João, o arcanjo Rafael, da mesma maneira que chega, também é da mesma maneira que sai e desaparece. E são estes três casos apenas alguns dos que
dos que podemos citar são talvez, se calhar, os mais conhecidos. Mas como eu dizia no início, estes episódios não se encontram na biografia de Castro. Encontram-se noutros biógrafos. Estes que eu tirei, esta descrição é da biografia da Condessa de Nova Goa. João favorecia a humanidade dorida, a humanidade excluída e marginalizada. E se pensarmos que João tinha este cuidado e esta sensibilidade para com o homem, homem e humanidade, homem e mulher, então podemos pensar e colocar a questão porque é que os céus também não podiam favorecer este seu filho nestas necessidades para com os outros. Fica à consideração de cada um e de cada uma de vós acreditar ou não nestes episódios celestes. O que é ponto assente por todos os biógrafos e por todos os tempos é que João conseguiu uma mudança de coração. Aquela gente de Granada e arredores, e depois por todo o mundo, até os dias de hoje. João, Granada, será a tua cruz. E João tomou aquela cruz, transformou-a em desvelos de amor e iluminou o mundo. João tomou aquela cruz, transformou-a em desvelos de amor e iluminou o mundo. Boa semana.